Quem tá com música aí? Fala aí. Quem tá com música aí? Chegando na área, hein? Tudo mal fica tudo preto. Alto. O Ismael é o homem de preto. Isso. Tem que colocar a luz na sua frente, chegar o sofá para trás, Ismael. Meu Deus, é mesmo, ele é muito Aí, feio. vai surgir a luz, vai surgir a luz. Tá quase. Aí, ó. Tá alto, baixo. Sombra. Eu vou Esse Ismael assim que tá bom a beça. Ele fica mais bonito assim, né, pastor Marcos? Muita coisa. Boa noite. Consegue me Oi, Marcos. Célia. Oi, Pamela. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Conseguem me escutar, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Rayane, oi, Kesley. Oi, Álvaro. Oi, Bianca. Oi, Fabiane. Tudo bem? Dá mais um tempinho para chegar Fala, mais meu gente aí. velho. Pastor Tony, oi, Fábio. Oi, Daiane. Bia. Oi. Bom dia. E aí, Adélia, fala Álvaro, fala Daiane, fala pastor Tony. Fala aí, beleza? Oi, Pamela, Rafa. Ô, pastor Alex. Oi. Oi. Eu ia acessar no celular, mas aqui no computador dá para ver todo mundo ao mesmo tempo, é melhor. Já Olha o voltou, Celso, Marcos? olha, Celso, aquela foto Voltei de posuda novo, dele lá. Adélia. Olha a pose do Celso, olha lá que maneiro. Olha o cabo que a gente passou lá. Que Celso, isso? Celso. Deixa eu ver Celso. Estou achando que Celso ainda não. Aquilo ali é uma fotinha. É a foto, é uma foto. Isso é quando ele era jovem. Você tem uns 20 anos aquela foto ali. Então deve ter uns 377 anos essa foto. A pose do homem. Não estou achando Celso ainda não, hein? Oi? Tá no celular, Adélia? Ainda não. Celso não tá para mim ainda não. Você tá no celular ou no computador? Celso. Agora ele apareceu. Ó. Vamos ver. Celso tá ficando craque em tecnologia. Agora sim, agora apareceu. É só virar o celular na horizontal, todo mundo aí, se puder, fica maneiro. Sei. Para encaixar melhor o quadro. Oi, Kesley. Rapidinho que eu preciso do celular. Só mais um bocadinho, tá, gente? Pra gente poder começar. Só dar mais um tempinho para o restante entrar. Sim, pastor. Oi. José está trabalhando, tá? Sim. E o Rômulo, ele falou que não sabia se ia conseguir vir, que ele começou a trabalhar hoje também. Sim, ele me avisou também. Obrigado, viu, minha querida? Aí ele pediu que, se por acaso, se ele não aparecesse, era para avisar. Tá bom. Daqui a pouco Aí, também Celso, eu vou assim ter tá que melhor, sair, Celso. Agora sim. caso demore muito a reunião. Custei me achar aqui. Ô, Igor, bota de ladinho também. Bota horizontal aí, vai. Verdade. Vamos ver se ele consegue, né? Seu pai me fez chorar hoje, Dai. Não apareceu ainda não. Esse saindo pra rua me faz chorar também. Ah. Hoje eu trabalhei hoje o dia inteiro também. Hoje eu fui para o escritório hoje, trabalhei o dia inteiro. Cheguei, era 5 horas. Assim de gente na rua. Fiquei até 6h30 e nem saí de casa. Acho que foi pior, nem hora de almoço. Eu também não fiz hora de almoço hoje, não. Fui direto. Saí de manhã, fui direto. Eu tô com um banco de hora tão grande que quando eu voltar, acho que eu tenho 3 meses de férias. Tá boi. Cortaram hora extra, olha que legal. É, legal. Gente, Oi, Igor. preste atenção aí que vai ter um convidado ilustre tá aparecendo aí. Celso? Quer ver? É que eu tô no... Vou desligar o do celular aqui. É que não estava entrando, aí eu abri o do celular. Pastor Marcos botou papel celofane no dele amarelo. É, vocês viram? Chamar. Ô, Igor, pra você falar, meu filho, você tem que tirar o muto do microfone. Pastor, tia Miriam não tá conseguindo entrar lá, não. Eu tô tentando ver isso agora. Você não ia ajudar ela, mulher?
Cadê o pastor Marcos? Olha quem está chegando agora aí, veja só. Aí, calma. Marcos chegou. Deixei. Chegou ainda não. Oi, Marcos. Só chegou Oi, o de nome. Ainda não. Minha mãe não conseguiu. Olha, eu não sei o que fazer. Ela tem que voltar a clicar no... Fala com ela que eu mandei um link novo agora. Isso. Pastor, tá aparecendo gravando aqui, isso é normal para ficar assim mesmo? É para ficar assim mesmo. Tá gravando. Eu quero ver vocês tá. depois. Porque hoje eu tô sozinha, eu não sei. Eu vou apagar a câmera, então. Pô, agora que você fala isso, tô fazendo um monte de bobeira aqui, cara. Deixa acontecer a bobiça. Isso que você não sabe os memes que fazem com a cara da gente nessas reuniões. É mesmo? Verdade. Ó, As figurinhas. E não sou eu. Nem eu, né? Tem bastante, hein? Não vou quero nem falar desaparecer quem é. agora. Tá faltando gente mesmo. Tá, espera Marco só um Júnior chegou a pouquinho. sair, ó. Falou de figurinha e saiu fora. Pois é. E eu também saí, peraí. Ai, meu Deus. Saiu não, Adélia, você tá aí. Por que eu não tô aparecendo? Álvaro. Quem não tá aparecendo? Eu? Só quem é eu. bonito Eu já sei aparece. por quê. É porque você é feio, Claudinho. Esse cabeça eu conheço, meu pai. Fica aí na fotinha da câmera, no desenho da câmera. Game ouve. Dá o dedinho da câmera? É um desenho da câmera que fica ali embaixo, do lado esquerdo. Igor, você se mudou? Ajude seu pai. Tá me chamando de quê? Que absurdo? De analógico. Isso aí não é na nossa época, não, Cláudio. Deixa ele. Ainda bem que Pastor Foi na Marcos, peste negra. A gente viu a Pastor primeira Marcos, ação da liga peste. seu vídeo aí, por favor, pastor Salva. Marcos. Oi. Esse, quer isso aí? Eu plantou, como é que diz? O plantão Plantão lá Zap. do plantão Gente, Zap? atenção. Eu acho que não. Acho que é, do lado da Kézia, acho que é o Ei, plantão Juan, Zap. tomando café, Juan? Olha só. Não parece eu, não. É ele, né, Kézia? Pastor Áquila, cadê seu vídeo? Caraca. Tô tentando. Apertar o botão, mas desculpa. É que eu tô ocupado. Eu participei de umas reuniões, vi o pessoal tomando um negócio na caneca, falei, vou imitar, que é chique pra caramba. Olha o pratão do Cláudio. É que fome, hein, Cláudio? Tem que falar, né? Vou jantar aí. Pessoal, tem que se comportar. O pastor Áquila tá vendo isso tudo, gente. Pelo amor de Aqui, Deus, tem que todo mundo com disfarçar que câmera a gente é horizontal jovem. aí. Todo mundo com a câmera na horizontal, por favor, para ficar mais bonitinha a imagem. Não. Isso. Vira aí, Cláudio. Vira a Cláudio, sua também, vira Cláudio. essa câmera horizontal aí, Cláudio. Vira o celular. Você vai cair. Ai, Vocês que estão- susto. Meu pai. Vocês estão me ouvindo aí, não? Agora você levantou Sim, um tô pouquinho. te ouvindo, escutando, pastor sim. Áquila. Mais um pouquinho. Eu não sei o que pode estar vendo aqui. Quem? A minha... Quem tá falando? Eu não Pastor Áquila posso... Cabral. Ah, tá. Eu não consigo colocar o meu vídeo. Faz o seguinte, sai da reunião e volta, por favor. O seu vídeo também não tá aparecendo. Olha aí, pastor Ángel. O Igor vai lá te ajudar. Ah, o celular. Tá de cabeça para baixo. Vocês já tiveram uma ideia do que foi a Ok. papel? É mais ou menos isso. Ok? Aê, pastor Áquila. Olha lá. Olha. Rapaz. E aí, pessoal? Um monte de gente Joia. não tá ouvindo. Oi, Michele. Oi, tia Miriam. Todos ouvindo bem? Sim. Agora Tia foi. Miriam, Olha. Gilson. A Vanessa escovando dente, olha lá. Cadê você, Gilson? Tá escuro. Isso. Gilson, bota a luz aí. Diga, haja Boa luz. noite a todos. Alva, não vira seu celular, tá de cabeça para baixo. Pastor Áquila. Tá de cabeça para baixo ainda? Tá torto ainda. Tá de lado, você vai cair. Paz, queridão. Baixa. E agora? Melhorou? Agora sim. Agora melhorou mais. Todo mundo ouvindo direitinho? Pera aí. Ué, gente. Tô apanhando aqui. E agora? Todo mundo me ouvindo? Não, não adianta não. Não adianta não. Volta como tava. Assim, deixa assim. Isso, assim mesmo. pera aí. Aí, Deixa assim. isso assim. Não. Sumiu. Gente, olha só. A hora tá passando. Eu Eu sumi. queria, Eu... Problemas agora, técnicos. eu queria, por favor, Tem agora a alguém atenção que de vocês. Por favor. Vocês poderem fechar seus microfones Só pode agora, todo participar. mundo, por favor. Ó.
saiu de novo. Todo mundo fechar os microfones, por favor. Para a gente não ter ruídos. Cláudio, fecha a possibilidade. Eu posso fechar aqui. Espera aí. Isso. Pronto. Fechei de todo mundo aqui. Vocês estão me ouvindo? Só me dá um joinha. Estão me ouvindo todo mundo? Ok. Boa noite a todo mundo aí. A gente já perdeu bastante tempo no início aqui e agora o Zoom só me dá 40 minutos em cada reunião. Então, se o que a gente tiver proposto para esse primeiro momento não tiver terminado, é só a gente voltar para o mesmo link e recomeçar, para então se concluir essa primeira parte, tá? Nós teremos 2 tempos de 40, na verdade, agora uma parte do 40 já foi embora há muito tempo, né? Mas hoje, dia 28 de abril de 2020, Deus está me dando a graça de completar 13 anos como servo dos servos dessa congregação de crentes. E eu queria demonstrar a minha gratidão ao Senhor por meio de presentear os irmãos com uma palavra pastoral do pastor Áquila para vocês. Para mim também, obviamente. Na verdade, eu queria ouvir o pastor Áquila pregar, estou usando de pretexto, usando vocês aqui. Brincadeira. Mas a gente ama demais esse homem de Deus. E eu tenho certeza que ele tem algo do Senhor para dizer para a gente. E nesse dia especial para mim, eu queria orar com vocês e ouvir a palavra do Senhor como um presente a todos vocês que estão conosco nessa noite aqui, tá bom? Então eu vou orar e logo após o pastor Áquila pode estar cumprimentando os irmãos e dando a sua palavra nesse dia de comemoração de todos nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por essa reunião que o Senhor nos permite participar. Espero em Ti, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Apesar de nossa distância física, obrigado porque o Teu Santo Espírito nos faz nos sentir aqui colados uns nos outros. Obrigado pela unidade do Espírito, Senhor. E obrigado porque a gente é chamado a participar dessa obra, preservando-a diligentemente. E hoje, ó Deus, eu desejo que o Senhor do Teu coração traga-nos a Tua palavra nesse dia de comemoração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Áquila, pode liberar o seu microfone, eu vou tirar o meu, fique à vontade. Ok. Me ouvem bem? Todos ouvindo? Joia. Meus irmãos, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E é um prazer, eu não sei se dobrado ou triplicado, porque eu estou aqui revendo irmãos queridos. Eu estou podendo falar numa data que é muito significativa, que é o aniversário de ministério do pastor Alex. São 13 anos. Desses 13 anos, eu já conheço aí o pastor Alex, certamente bem mais da metade disso. E tem sido de grande valia, de grande crescimento para mim, poder partilhar com o pastor Alex essa caminhada de ministério. Eu sempre digo a ele, embora eu não sei se ele acredite tanto, mas eu sempre digo a ele o quanto ele me ensina, o quanto eu aprendo com ele, o quanto eu aprendo a pastorear, a lidar com pessoas, com os dilemas, com as próprias limitações, enfim, eu aprendo isso. E eu quero dizer, pastor Alex, que é um privilégio para mim, tá? E aí, é engraçado, porque para te dizer isso, eu preciso olhar para o monitor. E aí, quando eu olho para o monitor, eu paro de olhar para você. Esse é o paradoxo da tecnologia. Então, eu tenho que olhar para a câmera, né? Então, é um privilégio, tá? Poder fazer parte disso hoje. Hoje eu tenho também uma reunião com liderança, com uma plataforma parecida com essa, só que às 20 horas. Então, eu fico muito agradecido a Deus por podermos, nesse tempo de quarentena, partilhar com a reunião, ainda que em uma esfera virtual, das coisas do reino de Deus. Tá joia? Muito bem, meus irmãos. Eu quero trazer uma palavra a vocês
que é uma palavra que tem relação direta com a parceria do trabalho no reino de Deus, ok? Só para que eu possa ter certeza. Todos estão me ouvindo legal? Amém. Joia, obrigado. Eu só vou pedir que todo mundo feche seus microfones. Irmã Ana Maria, irmã Marlene, sejam bem-vindas. Se mais alguém pensar, irmã Miriam, também feche o seu, para não dar ruído. Lá na minha mãe, ela não está ouvindo. Não está ouvindo? Não está ouvindo? Não. Pode ser lá então, né? É lá. Alguém tem que explicar para ela como faz. Alguém vai ter que sair então para falar com ela lá no celular. Eu não sei explicar. Okay. Tá, então agora vamos silenciar para o pastor Áquila falar. Joia, eu quero partilhar com vocês um trecho da palavra de Deus, que é uma carta assim muito especial, muito cara para mim, desde que eu tive um contato mais íntimo com essa carta. Eu fui muito abençoado. Mas antes de trazer essa mensagem, eu gostaria de que vocês pudessem rever uma turminha, tá? Não sei quanto. Olha aí, esse é Josué. Oi, Josué. Azaf. Andresa, esposa. E Luísa. Olha a turma aí, chega para cá, filha. Bem. Trouxe eles aqui para vocês poderem ver, né, cada um deles. Nossa, e deixar aqui um abraço da nossa família para vocês. Tá joia? Deus abençoe, viu? Também. Deus abençoe. Beijo para a família toda aí. Amém. Joia. Eu quero partilhar com vocês, pode fechar ali, filha, por favor. Eu quero partilhar com vocês um trecho que está na carta que Paulo escreveu ao seu amigo Filemon. Filemon é o menor texto, a menor carta, perdão, de Paulo, né? São 25 versículos, tem cerca de umas 200 palavras no máximo aí no original grego, então é realmente uma literatura muito sucinta, mas muito preciosa. Eu gostaria que, se você tiver acesso aí à palavra de Deus, puder acompanhar aí na Bíblia, e eu vou deixar um desafio para vocês lerem a carta de Filemon. É certo que a maioria já leu mais de uma vez, pelo menos, mas eu vou deixar o desafio de vocês lerem essa carta pelo seguinte: eu quero trazer não uma exposição reta da carta, mas pensar algo precioso nessa carta. A carta tem 25 versículos, ela é uma carta muito pequena, mas ela apresenta uma rede de relacionamentos muito grandiosa, tá? Nós vemos muitos amigos no ministério de Paulo. E já que nós estamos aqui numa reunião de liderança, eu gostaria de tratar da importância que existe na rede de relacionamento entre pessoas que ministram no povo de Deus, ok? Quanto é importante que nós tenhamos pessoas conosco para a liderança. Quanto é importante que nós olhemos para os lados em tempos difíceis e vejamos que há pessoas próximas perto de nós. Tá joia? E é disso que eu quero tratar hoje aqui. Eu só vou trazer minha câmera para pertinho mais de mim aqui, para que eu possa lidar melhor com aqui o computador. Ok. Eu quero trazer, meus irmãos, uma lista de amigos ou uma lista de relacionamentos que Paulo apresenta em Filemon. Nós sabemos que as genealogias são as partes menos lidas na palavra de Deus. Portanto, os nomes, na maioria das vezes, passam assim batidos, né, por nós. Mas nos chama a atenção a capacidade de Paulo tecer amizades aqui e o quanto Deus deu amigos a Paulo. O quanto Deus deu
pessoas ao lado de Paulo. E eu quero trazer aqui para vocês a primeira pessoa que Paulo cita, que está no verso 1, que é o irmão Timóteo. Ele cita Timóteo aqui, ele cita esse jovem pregador, não é, de pai grego, de mãe e vó crentes, e Paulo faz de Timóteo o seu filho na fé, digamos assim, e Timóteo vê em Paulo alguém de extrema importância para a sua formação ministerial. Aqui nós já percebemos o quanto é importante ter, primeiro, pessoas a quem lideremos. Segundo, pessoas também que tenham mais experiência que nós. E é muito importante ver isso em Timóteo. Timóteo está o tempo inteiro junto de Paulo, não é? Está junto de Paulo em Filipos, em Trode, em Galácia, Tessalônica, Bereia, Corinto, Filipenses, Efésios, Colossenses. No livro de Filemão nós vemos aqui também, não é? Quando ele escreve a carta aos Filipenses, né? Melhor, quando ele escreve a carta aos Efésios, aos Colossenses, enfim. Essas cartas todas você vê Timóteo. Bom, uma segunda pessoa que nós vemos no círculo de amizade de Paulo é o próprio Filemão, para quem Paulo escreve a carta. Paulo, ele gasta papel, que não era barato, ele gasta tinta, que não era barata, e ele escreve algo que não era tão fácil à época, ele paga o envio. Não é algo também que era de pouco valor na época do apóstolo Paulo. O que significa que a carta que Paulo escreve a Filemão, sobretudo, tem uma expectativa de restaurar um relacionamento. Ou seja, Onésimo foge da casa de Filemão subtraindo-lhe bens, e agora Onésimo, preso, encontra com Paulo, é convertido ao evangelho, e Paulo o faz retornar para Filemão para que este relacionamento seja reatado. Ou seja, vemos a grande importância que Paulo vê nos relacionamentos. Ele investe tempo, valores, ele investe finanças, ele investe as suas emoções ali. E Filemão é um homem que recebe essa carta. Ora, Filemão é visto aqui como alguém operoso no Senhor, não é? Ele, lá no verso 22, Paulo vai dizer o seguinte: olha, me prepare aí hospedagem, ou seja, ele era alguém íntimo da figura de Paulo. Uma coisa interessante, e esta é um ponto de contato para nós. Paulo diz assim: olha, Filemão, eu poderia mandar você fazer o que eu estou falando, mas eu vou apelar para o teu amor. Eu sei que você me deve sua vida, olha só como Paulo apela, mas eu vou apelar para o amor porque eu sei que é o nosso Deus que vai fazer com que você tome essa decisão de receber Onésimo e de perdoá-lo. A terceira pessoa que aparece na carta, no verso 2, você vai ver isso na sua leitura, é a Áfia. Quem é a Áfia, gente? A Áfia quase não é percebida. Mas veja que ele cita irmã Áfia. Ele é respeitoso com as mulheres. Paulo demonstra que tipo de relação há entre um homem cristão e uma mulher cristã. Ela é irmã em Cristo. E algo notável na carta é que Paulo não chama a atenção de Áfia, mas Paulo a chama de irmã apenas. Você vai ver em Filipenses capítulo 4, verso 2, que tem duas irmãs na fé, duas irmãs cujos nomes estavam escritos no livro da vida, você vê isso no verso 3 do capítulo 4 de Filipenses, mas elas não se entendiam. E Paulo roga a um dos irmãos da igreja de Filipos que ajudassem aquelas mulheres a que se entendessem. Rogo a Evódia e Sintique que se entendam no Senhor. Diferente de Evódia e Sintique, Áfia não é chamada a atenção em nada. Ela é uma mulher cristã, quase imperceptível no texto, mas que tem algum contato com Paulo, e esse contato é espiritual, uma mulher de respeito. A terceira pessoa que aparece aqui é Arquipo, ou Arquipo, muito melhor Arquipo para nós aqui. E o verso 2, Paulo chama ele de companheiro de lutas. Meus irmãos, para nós chamarmos alguém de companheiro de luta, essa pessoa tem que ter comido aí 1 ou 2 colheres de sal com a gente, não é? E veja, quem é Arquipo?
Que pregação há sobre Arquipo? Que tratado existe sobre a vida desse homem? Esse homem é um anônimo, mas é um companheiro de luta de Paulo. Por vezes, meus irmãos, as pessoas anonimamente são grandes companheiros nossos. E nós não podemos, de maneira alguma, achar que alguém que não tem proeminência não pode ser relevante para a nossa vida. Por vezes, as pessoas, na sua simplicidade, no seu anonimato, são pessoas que nos abençoam muito. E está aqui Arquipo, que é um companheiro de luta. Jesus tinha 12 discípulos, teve 12 discípulos, um era traidor, um negou, 3 eram mais próximos e um era o discípulo amado. Tem sempre aquela pessoa que se achega mais próximo a gente e abençoa a vida da gente, está perto da gente. Não é? E parece-nos que Arquipo é uma pessoa assim na vida de Paulo. E é interessante que talvez esse Arquipo seja o pastor da igreja que está pastoreando na casa de Filemão. Isso nos dá a entender lá em Colossenses capítulo 4, verso 17, quando Paulo escreve: dizei a Arquipo, cuida do teu ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Ou seja, ele trata Arquipo como alguém que tinha um ministério a zelar. Talvez o companheiro de luta aqui esteja aí muito mais ligado à ciência de que Paulo tinha de que Arquipo conhecia suas dores de perto. Muitas vezes as dores de um homem são entendidas por um outro homem, as dores de uma mulher são entendidas muito melhor por uma outra mulher, as dores de um pastor são melhores entendidas por um pastor, e sucessivamente. Parece-nos que a preciosidade da amizade de Arquipo é pelo fato dele exercer um ministério de liderança mais proeminente numa igreja. Mas nós temos também o próprio Onésimo, que é um dos protagonistas dessa carta, é o filho na fé, irmão amado. Paulo vai dizer que ele é meu filho que gerei quando eu estava na prisão. Perceba, meus irmãos, está aqui um homem de baixa reputação, um ladrão, vamos dizer assim, um homem de péssimo caráter, muito provavelmente, mas Paulo estava ciente de que o poder do evangelho poderia transformar a pior pessoa em sua reputação. E ele chama agora meu filho, Onésimo. Uma coisa interessante, Onésimo no original grego significa útil. E você vai ver que Paulo usa um trocadilho. Para Filemão ele vai dizer o seguinte: antes Onésimo era inútil, agora ele é útil para ti e para mim. Veja que coisa interessante. Paulo usa ali um pouquinho de jogo de palavras, o que ele era muito bom em fazer, para dizer o quanto Deus tinha transformado a vida de Onésimo. Agora, Onésimo é muito provavelmente, quase que 100% de chance de ser o portador da carta para o próprio Filemão, inclusive sendo ele o portador da mesma carta para os Colossenses, porque foram escritas aí provavelmente juntas. Veja, meu irmão, minha irmã, que importância há na figura de Onésimo, um recém-convertido, um irmão na fé, que agora está ingressando no ministério cristão. Isso é muito precioso, isso é muito valioso. Nós vemos isso aqui. Aliás, quantas pessoas, você líder, e nós líderes, podemos dizer que essas são nossos filhos na fé? Nós precisamos pensar nisso, porque enquanto líderes nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Nós vemos ainda nesse texto de Filemão a figura de Epáfras. E Epáfras, diz o verso 23, ele é chamado de meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Ele não diz meu companheiro de prisão por causa das manguaças da vida, das urgias da vida, ele vai dizer que ele é companheiro em prisão como eu sou prisioneiro de Jesus. Ele sabe o que significa estar preso por Jesus. Ele era certamente alguém que ministrava ali na vida de Paulo. Você vai ver isso em Colossenses capítulo 1, os versos 7 e 8 diz que Epáfras é amado conservo, diz o texto lá, e fiel, veja só como Paulo cita Epáfras, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Quem é Epáfras? Mais um anônimo, mais alguém que Deus colocou no lugar de Paulo para ministrar sobre a vida de Paulo. O grande Paulo pode chamar um homem de fiel ministro de Cristo em nosso favor. Veja que coisa linda. Paulo se sentia abençoado por Epáfras. Meu irmão, minha irmã, líderes que estão aí, lê do engano.
é você achar que não pode abençoar a vida do seu pastor, a vida do seu líder, a vida de alguém que está do seu lado, só porque talvez você não tenha uma expressão maior ou uma evidência do que você faz. Olha, todas as pessoas são extremamente importantes na vida de um líder. E Epáfras era um amigo de oração, porque lá no capítulo 4 da carta de Colossenses, no verso 12, Paulo vai dizer que Epáfras cumprimenta aquela comunidade também. E ele vai chamar de servo de Cristo Jesus, que luta por vós em suas orações. Ou seja, além de tudo, Epáfras é um homem que não só ministra em favor de Paulo e em favor dos santos, mas é alguém que ora e que luta pelo povo de Deus em oração. Que homem extraordinário. Que valor há na vida de Epáfras. Alguém que a gente quase não conhece, mas é alguém extremamente abençoador na vida da igreja ali. Mas nós vemos também a vida de Marcos. Marcos ou João Marcos, não é? Você vai ver no verso 24 que Marcos aparece ali junto com Aristarco, Demas, Lucas, né? E ele é chamado de cooperador. Só que em Marcos nós vemos um detalhe. Marcos nos mostra que há amizades que precisam passar pelo crivo do amadurecimento. Você sabe que foi na casa de Marcos que a igreja estava reunida enquanto orava por Pedro, que estava na prisão. A mãe dele chamava Maria, não é? E você vai ver isso em Atos 12. E Marcos, ele é primo de Barnabé. Você vai ver isso em Colossenses, lá, capítulo 4, verso 10. E enquanto primo de Barnabé, eles fizeram ali, Paulo, Silas, Marcos e Barnabé fizeram um comboio missionário e saíram, não é? Eles foram lá para uma missão, digamos assim. Bom, quando o texto, nós lemos o texto nos mostra que a parceria não durou muito. Lá em Atos capítulo 13, você vai ver que João se separa do grupo e retorna. Nós não sabemos a razão pela qual Marcos voltou dessa viagem missionária. Só que lá em Atos capítulo 15, novamente há um comboio missionário e Barnabé, como primo de Marcos, dá uma ideia para Paulo. Vamos levar Marcos? Aí Paulo diz, olha só, não dá para levar porque da última vez, não faz sentido, porque da última vez ele nos abandonou, voltou. E a partir daquele momento, agora não é mais uma equipe, mas são duas equipes, Paulo e Silas para um lado, Marcos e Barnabé para o outro lado. Bom, a partir dali, a Bíblia vai dizer que a divergência entre eles foi tão grande que eles tiveram de se separar, mas a partir dali, nós compreendemos que até nos círculos mais espirituais, por vezes há divergências, e há por vezes assuntos que precisam ser amadurecidos e melhorados. Nós vemos agora, numa carta 10 anos depois, Paulo chamando Marcos de cooperador, de companheiro, não é? Ele está chamando aqui Marcos de companheiro. Isso nos ensina, claro, que discordar não significa ser inimigo, não é? Nós não devemos ter um coração tão tolo assim. E o que é mais impressionante, quando você lê a última carta de Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 4, ele diz o seguinte para Timóteo, perdão, aos Coríntios não, a Timóteo, é a última carta de Paulo, segunda carta a Timóteo. Ele diz o seguinte, Timóteo, procura me visitar em breve. E lá no verso 4 do último capítulo, ele diz o seguinte, toma Marcos e traz-o contigo, pois ele me é muito útil no ministério. Ora, aquela amizade em algum ponto sofreu positivamente uma maturação da parte do Espírito Santo e agora Timóteo pode olhar para Marcos e dizer, Marcos, você está pronto, você foi alguém transformado pela pessoa do Espírito Santo e você se tornou uma pessoa extremamente útil. Isso é muito valioso. Mas ainda Aristarco. Aristarco é um nome que nenhum de nós colocaria num filho, não é verdade? Não sei se alguém tem algum filho aí que chama Aristarco, ou se tem um sonho de ter um filho e chamá-lo de Aristarco. Não foi o meu caso, não é? Se bem que minha mãe colocou meu nome de Áquila, e eu ainda coloquei o nome do meu filho de Áquila, Asaf Áquila, não é? Mas ok. No verso 24 do capítulo, no verso 24 de Filemão, porque quando a carta só tem um livro, só tem um capítulo, nós não precisamos falar que é o capítulo. No verso 24 de Filemão aparece do lado de Marcos o Aristarco. Quem é Aristarco, gente? Quem é Aristarco? Aristarco é um companheiro de Paulo em viagem. Veja, só para que você tenha uma ideia, onde é que estava Aristarco
primeiro, lembra daquela grande confusão de Éfeso? Lá em Atos 19, Aristarco estava lá. O texto diz que a cidade se encheu de confusão e imediatamente o pessoal correu até o teatro lá, né? E quem estavam lá? Os macedônios Gaio e Aristarco. Olha só, estavam lá, companheiros de Paulo. Nós não vemos Aristarco abrindo a boca, não é? Ele não diz assim, olha, eu não conheço Paulo. Não, ele fica quieto. Ele está ali ao lado de Paulo. Ele está também lá no embarque da Síria, que já é no capítulo 20 de Atos, no verso 4, o texto diz que Paulo fica ali 3 meses tentando embarcar e Aristarco está ali, não é? Quando aqueles judeus não convertidos tentam de alguma maneira ali contra Paulo e Aristarco está junto dele. Aristarco também é visto lá em Troade, naquela quase tragédia quando Eutico cai da janela. Então, quase tragédia porque ele morre, né? Ou podemos dizer assim, e o Paulo vai lá e ora por ele e prega até de manhã, né? Eu espero que ninguém caia da janela aí, mas o fato é que quem estava lá era Aristarco, estava junto com ele. Onde mais estava Aristarco, gente? Vocês já devem ter lido a passagem belíssima de Atos 27, que é um dos textos mais tensos do Novo Testamento, que é aquele grande naufrágio, né? Verso 21 vai dizer, o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias e acabamos perdendo a esperança de sermos salvos, diz o texto lá. Quem estava lá? Aristarco estava lá, junto com Paulo. Nós vemos isso logo no verso 2 do capítulo 27 de Atos. Bom, e Aristarco também está nessa prisão de Roma. O texto vai dizer que Aristarco é um companheiro de Paulo. Nós vemos, mais uma vez, um homem de profundo anonimato e tão abençoador. Um relacionamento que Deus, de fato, imprimiu na vida de Paulo durante tantas dificuldades. Mas quando a gente olha todo esse cenário, a gente se depara com Demas, que, ao que nos parece, não era um irmão, apenas um amigo. Estava ali entre eles. Como disse lá João, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, né? Lá, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 14, diz que Lucas, o médico, e Demas, não é? Eles estão cumprimentando. E Demas, não é chamado aqui de cooperador, mas quando nós chegamos na última carta de Paulo, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, diferente de Marcos, que tomou assim um rumo, não é, orientado pelo Espírito Santo, Demas é anunciado lá no capítulo 4, no verso 10, como alguém que abandonou Paulo por amar este século. E nós vemos, meus irmãos, que na caminhada ministerial nós sofremos esses dissabores, de perceber pessoas que olham para trás e amam esse século, não é? Que estão como que estátuas de sal no caminho e não querem deixar de amar esse tempo. Bom, isso muito nos entristece. Nós concluímos com a vida do próprio Lucas. O verso 24 mostra Lucas aqui, e Lucas talvez seja um dos mais conhecidos amigos de Paulo. Lucas é um amigo até o fim, na verdade. Você vai ver em Atos 16 que Lucas está ali navegando de Troade, não é? Junto com Paulo. Você vai ver que quando Paulo está falando para as mulheres na beira do rio, o texto diz, nós fomos, não é? Saímos da cidade para a beira do rio. Quando o texto de Atos trata na primeira pessoa do plural, Lucas está se incluindo. Todas as vezes que Lucas diz nós fomos, nós voltamos, Lucas está junto com Paulo, não é? Você vai ver isso o tempo todo na própria tempestade de Atos, capítulo 27, você vê isso em Atos 20, Atos 21, Atos 28, inclusive. A diferença aqui entre Lucas e Demas é que eles aparecem no mesmo texto, mas um está no fim, fiel a Cristo e fiel ao seu irmão, e o outro infiel a Deus e infiel também à sua amizade. Por fim,
é algo muito sintomático que Paulo também na sua última carta, lá no capítulo 4, no verso 11, ele vai dizer para Timóteo, olha, só Lucas está comigo. Veja que coisa linda. Há amigos que Deus coloca do nosso lado para chegar até o final. Isso é muito importante, muito precioso para nós. E eu quero traçar aqui algumas aplicações depois de ver essas amizades que Deus colocou na vida de Paulo. A primeira, meus irmãos, vale muito a pena ter amigos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Alex, porque ele é um amigo que Deus me deu. Ter amigos, meus irmãos, é coisa de Deus. Se não fosse coisa de Deus, a Bíblia não relataria que Deus, que Abraão seria não é, um amigo de Deus, digamos assim. Eu diria que Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem amigos íntimos. Porque os filhos estão sempre na mesma linha, no mesmo nível. Todos nós fomos nivelados, tanto por cima quanto por baixo, pela pessoa de Cristo. Mas há aqueles que estão, como que João, ali muito mais reclinado para o lado de Jesus. E olha, eu tenho visto o reino de Deus como que... Eu gosto do raio de bicicletas. No meio tem um cubo e os raios estão presos no cubo, ok? Esses raios, eles estão ligados no cubo, mas estão ligados também na extremidade, no aro. Quanto mais perto do cubo, mais próximos um do outro eles estão, não é verdade? Quando chega no raio, eles estão distantes. Isso nos mostra que se Cristo é o centro das nossas amizades, da nossa vida, da nossa igreja, quanto mais perto de Cristo, mais perto do outro a gente vai estar. Cristo é o centro de todas as coisas, para onde nós devemos convergir. E é em Cristo que nós aprendemos, que nós nos relacionamos, que nós nos afiamos, não é? Então, uma aplicação importante, vale a pena ter amigos. Segundo, quando alguém virar as costas, Deus sempre vai fazer com que não só o seu Espírito esteja conosco, porque foi o Espírito Santo que estava sobre Paulo quando ele estava redigindo a carta, mas também vai fazer manter ao nosso lado pessoas que possam nos ajudar na caminhada. Quando Paulo escreve, só Lucas está comigo, significa que Deus ainda, na sua última prisão, na sua pré-masmorra, Deus deu a ele o privilégio de ter um ombro amigo do lado dele. Isso é muito importante. Terceiro, meu irmão, minha irmã, Cristo é amigo de todas as horas para nós, não é? Cristo é o centro das amizades, é Ele que nos ajuda a saber o que significa de fato amar uns aos outros. Lá em João capítulo 15, verso 13, nós lemos que ninguém tem amor maior do que este, daquele, não é, que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Bom, nós temos aqui, por fim, duas constatações finais. Eu gostaria de compartilhá-las com vocês. Depois dessas aplicações, ainda duas constatações. A primeira é que quem estabelece as nossas parcerias é Deus. Portanto, todos esses rostinhos que eu estou vendo aqui no meu visor são parcerias que Deus tem estabelecido para esse tempo para abençoar a Quinta Igreja Batista de Friburgo. Eu louvo a Deus por isso. Eu fico muito feliz que não só foi cuidado por Deus do ponto de vista de ser salvo por Ele, mas também de fazer parte de um quadro de pessoas que cuidam e ajudam a cuidar da igreja dele. Isso é muito precioso. Deus é que estabelece as nossas conexões. Eu disse isso, salvo engano, para o pastor Alex quando eu o conheci, acho que foi 2007, pastor Alex, a gente se conheceu? 2007, né? 2007. Eu tinha isso muito claro em mente. Deus estabelece as nossas conexões, né? Isso é muito valioso. Paulo nos mostra isso em Filemão. Por fim, eu quero pensar algo aqui importante da figura de Paulo com os outros líderes
sobretudo com o líder Filemão. Filemão parece ser alguém de muita proeminência na igreja. Ele diz assim: Filemão, você vai receber a Onésimo, e eu sei que você deve a minha vida, mas eu vou apelar pelo amor. Você vai receber Onésimo, você vai amá-lo, você vai tratar Onésimo como irmão. Poderiam acontecer duas questões aqui. Onésimo poderia ouvir aquilo, ou ler aquilo, e pensar o seguinte: eu não vou aceitar o perdão de Filemão, não. Por quê? Porque é Paulo que está dizendo para ele me perdoar. Ele não vai me perdoar de todo o coração. Se é que Paulo que está dizendo para ele me perdoar, então não é um perdão sincero que ele está me oferecendo. Ele poderia pensar assim, mas o texto não nos aponta para isso. Ou Filemão poderia dizer: eu não vou receber Onésimo só porque Paulo está me ordenando que faça isso, ou apelando para o meu amor que faça isso. Eu tenho que fazer isso à medida que eu sentir. Veja, não é isso também que acontece. O que isso nos mostra? Muitas vezes, Deus usa a figura de um líder para que diga a outros líderes o que precisa ser feito. E esse é o papel pastoral. É muito comum que as pessoas cheguem na igreja, meus irmãos, e até líderes se apresentem para o pastor e digam assim: pastor, eu estou aqui para te ajudar no teu ministério. Poxa, que bom ouvir isso. Eu tenho certeza que o pastor Alex gosta de ouvir isso. Mas deixa eu lhe dizer, meu irmão, não é primeiramente você que está na igreja para ajudar o pastor no ministério dele. O pastor está na igreja para te ajudar no teu ministério. Seja você líder, seja você um membro da igreja, porque todos nós temos um ministério. Portanto, o pastor está na igreja para ajudar o marido a ser o melhor marido, ao pai ser o melhor pai, ao líder ser o melhor líder, àquele que ama, amar da melhor maneira, aquele que precisa perdoar, fazê-lo conforme Cristo. Por quê? Porque ele está pregando o evangelho, pregando a palavra, não são palavras dele. Portanto, a membresia, muito menos os líderes, poderiam dizer, por exemplo, eu não vou fazer isso porque é o pastor que está dizendo que eu vou fazer. Não. Quando o pastor te dá uma direção, te dá um comando de Cristo, não é dele, mas é de Cristo. Perceba, imagina, talvez eu pudesse exagerar um pouco aqui, mas imagina se Cristo não viesse morrer por nós porque o Pai o enviou. Não, ele veio morrer por nós e isso foi em consonância com o Pai. Portanto, queridos líderes, e eu poderia falar isso para qualquer cristão, não é? Muitas vezes, o melhor de nós é despertado quando Deus levanta alguém para nos dizer o que devemos fazer. Entendam isso. E essa é uma das prerrogativas do pastor. E agora, digo, essa é uma das prerrogativas de vocês líderes, como líderes na congregação. Você vai ver líder, seja você um homem ou uma mulher, que por vezes uma pessoa tem dificuldade de perdoar a outra. E você vai ser instrumento de Deus para dizer: olha, você precisa fazer isso. E você precisa relembrar aquela pessoa. Olha, o teu irmão está sem visita, vá lá e visite-o. Paulo está dando essa direção para Filemão. Filemão, você precisa fazer isso, porque eu sei que você é um crente em Jesus. Você lembra, meu irmão, minha irmã, como Davi estava chafurdado na cauterização do pecado, até que Natã chegou e disse: olha, esse homem é você, você precisa agora de arrependimento. Ele se arrepende, não corre de Deus, mas corre para Deus. O que significa que uma liderança espiritual pôde, sobre ele, exercer influência para fazer aquilo que deveria fazer. Eu espero, meus irmãos, que esta breve e tão direta exposição do texto possa ter abençoado a vida de vocês e que vocês possam receber aí a palavra do Senhor, tanto quanto o pastor Alex também, na sua vida, pastor, que Deus te acrescente aí tantos quantos forem os anos, não é, para o seu ministério na 5ª Igreja Batista de Friburgo. E eu tenho absoluta certeza, meu irmão, minha irmã, que um dia não é só essa quarentena que vai acabar. Um dia todos nós estaremos na glória com Jesus.
E daquele dia e daquele lugar, nós nunca mais precisaremos sair de casa, porque nós já teremos chegado em casa com os nossos irmãos, com os nossos amigos do Senhor. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Obrigado pela alegria de partilhar a palavra de Deus com vocês e de vê-los um pouquinho mais. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Alex, contigo. Pastor Áquila, segura um pouquinho, não vai embora ainda não. Quero que você ore por nós. E antes eu quero dizer duas coisas. Não te ouço, pastor. Não me ouve? Os demais me ouvem? Pastor, não estou te ouvindo. Só você não está me ouvindo. Os demais me ouvem? Todo mundo? Opa. Foi? Ok. Foi? Ok? Ok. Eu quero só dizer duas coisas para os irmãos. Uma, menos importante um pouco, chafurdado significa chafurda. É lamaçal em que os suínos fuçam, chiqueiro, chafurdeiro. Eu vou usar um dia uma piada num sermão, mas eu vou usar. Desculpa, eu não aguento. Esse é o seu amigo. Agora, brincadeiras à parte. Agora sim, falando sério. Essa mensagem não foi encomendada nos detalhes. Eu falei, pastor Áquila, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, parceiros. Alguns mais recém-chegados, como Álvaro, outros já antigos na luta comigo, desde quando eu cheguei à igreja, como a tia Miriam, já na liderança, né? Alguns vieram para a liderança depois. Alguns encontrei como a irmã Marlene, como diaconisa em experiência. Outros se tornaram líderes depois, como é o caso do pastor Tony, que veio para estar conosco depois e a gente cresceu juntos, né, pastor Tony? Pude ter o privilégio de conduzir o concílio consagratório que reconheceu o seu chamado ministerial. Recebemos outros irmãos, tantos depois, e hoje temos o pastor Marcos me auxiliando junto com o pastor Tony no presbitério, o irmão Jackson, que ainda que um pouco mais distante. Ver o Gilson nesse diaconato aí, como não só um convertido, mas um servo de servos. Ver o despertamento que o Senhor tem feito na vida do Alex, do próprio Ismael. Não só a sua conversão, Ismael, mas ver o quanto que você ama ajudar. A Letícia, como um presente também recém-chegado do Senhor, de quem é minha filha, junto com a Sheina, que já chegou aí. Sara fala para mim, pastor Áquila, como eu quero ser como a Letícia ou a Sheina um dia. E é bom demais poder ver como o Senhor pode agir, como um casal, Cláudia e Vanessa, meu Deus, que bênção. As boas e construtivas críticas da Fabiane, o carinho e a coragem da Pamela e do Rafael em se expor a nós e permitir ser usados por Deus, se expondo a outros como liderança. A Adélia, que nunca teve medo de ser porta-voz do bora, bora, gente, está na hora. E que com amor dá um abraço que quase é inigualável em nossa igreja. O carinho da tia Ana com as pessoas. Meu Deus do céu, as minhas calças, todas elas têm a marca da tia Ana. As bainhas abençoadas nos meus ternos. Juan, a sua parceria sempre, hoje a gente vendo o seu crescimento, meu irmão. Celso, meu Deus, mas que descoberta, que homem de Deus que a gente tem descoberto aqui. A Daiane, que parceira, que parceira. Como eu tenho gratidão ao Senhor em ter Daiane perto, a Kesley, que braço, eu tenho todos os braços direitos, eu acho que não tem nenhum braço esquerdo nessa história. E pensar que o choródromo, cada vez que eu escuto da Vânia, sempre tem algo para me fazer crescer, para me fazer pensar na vida em questões que geralmente eu não penso por conta própria. Pastor Marcos, pesado como eu, mas certamente um contrapeso para tantas coisas que se não fosse ele eu não pensaria quando estou refletindo para a igreja. E acima de tudo, em todos vocês aqui, não sei se deixei de citar alguém, acho que não. Tem a quem está aqui do meu lado direito, lado esquerdo de vocês, eu acho. Que parceira. Esse ministério é fruto desse casamento acima de tudo, viu? Eu sou muito grato a Deus por vocês, irmãos. Muito grato a Deus. E aí, quando eu pensei em vocês, em alguns que não estão aqui agora, nessa reunião, não podem estar, eu pensei, eu tenho um amigo mais chegado que irmão, que ouve Deus falar.
alguém que me fez entender que o céu é mais perto do que a gente imagina. Pastor Áquila Cabral. Um grande irmão. Eu já encomendei a minha pregação do meu velório, e ele sabe que ele não pode faltar, ele não pode morrer primeiro, inclusive. E eu louvo ao Senhor, porque mesmo que ele esteja na China, impondo a mão para curar a gente do coronavírus, ele vai fazer uma mensagem à distância, quem sabe pelo Zoom, para fazer o culto do Botafora, do Alex, de uma vez por todas nessa terra. Obrigado, pastor Áquila, por nos presentear com a palavra de Deus. O que você disse é uma verdade na Quinta Igreja. Louvo ao Senhor pela vida dos irmãos. Aprove ao Senhor, inclusive, que a gente não tivesse o Zoom cortando o vídeo, porque, na verdade, essa já é a terceira ou quarta reunião que eu faço, não deveria ter continuado direto. Quero considerar como Deus, causa primária de tudo que vivo, Deus tendo dado esse presente para a gente. E eu gostaria que o pastor Áquila orasse por nós, por nossa liderança. Eu não pastoreio sozinho. Tem gente que eu queria que estivesse aqui, a irmã Deni agora há pouco mandou para mim aqui, que está muito triste. Escutem só vocês, tadinha, a irmã Deni falando, quero que vocês escutem. Olha só, dá uma pena, dá vontade de pegar no colo e fazer, dar uma mimada. Ela apagou, ela ficou com vergonha, tadinha. Ela fez uma mensagem de 3 segundos assim: ai, pastor, como eu fico triste, não consegui, estou tentando, mas não consigo. Aí parou a mensagem, né? A tia Mira estava aí lutando para conseguir ouvir a gente, só depois de um tempo ela conseguiu, né? Coisas da tecnologia. Mas gente que não está aqui, inclusive, como a irmã Oswaldina, que ora sempre por mim, a irmã Virgínia, que sempre orava por mim. Gente que mantém esse ministério das nossas vidas, irmão, sustentado. Às vezes a gente pensa que é a nossa leitura, que é o nosso esforço. Não, vem tudo do Senhor. E geralmente por pessoas que a gente nem imagina que Deus está usando para nos sustentar. Então, pastor Áquila, agradeça por todos esses, por favor. Agradeça por sermos Filemons, Onésimos, Epáfras, na vida uns dos outros, e que não sejamos Demas, pela graça e pela misericórdia de Deus. Pode orar. Amém. Nosso Deus, te agradecemos juntos aqui pela unidade do Espírito Santo, pelas amizades que o Senhor tem levantado na vida do pastor Alex, por esses 13 anos de ministério. Ó Deus, eu te agradeço pela vida de teu servo, pela sua família, pela liderança, ó Deus, da Quinta Igreja Batista de Friburgo. E nós queremos te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor nos dá, ó Deus, a preciosidade de parceria no teu ministério, no teu reino. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado. E boa parte desse sustento tem vindo a Deus de pessoas, de amigos que o Senhor nos dá. Sustento emocional, sustento físico. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada um de teus servos, a cada liderança, Senhor. A cada pai, cada mãe, homem e mulher. Abençoa-os, ó Deus, para que sejam sempre um para a tua glória e para a edificação da tua igreja. Ajuda-nos assim, Senhor. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Pastor Alex, obrigado pela oportunidade, obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar com vocês, tá? Eu vou pedir aos irmãos licença para sair, porque eu vou entrar na reunião de liderança da nossa igreja agora. Tá joia? Um grande prazer revê-los. Deus abençoe vocês, pastor Marcos, pastor Tony. Não sei se eu consegui identificar outro pastor aí no vídeo. Só tem pastor agora. Pastora? Ok. Só que não. A joia. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Um abraço, gente. Deus abençoe. Daiane, manda um abraço pro seu pai, tá? Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amém a todos, Deus abençoe. Amém. Vai com Deus. Meus irmãos, obrigado pela paciência de vocês. Eu queria aqui só terminar avisando aos irmãos que a gente está gravando tudo isso aqui. Eu vou postar isso no meu canal para quem, tipo a tia Miriam, né, que foi prejudicada pela tecnologia aí, não conseguiu acessar o áudio desde o início.
e outros que tiveram que chegar depois também, perderam boa parte, eu vou disponibilizar esse vídeo lá no meu canal no YouTube, tá? Para que todos possam ouvir a mensagem desde o início, não vão perder nada não, tá bom? E vão poder ver o rostinho de todo mundo assim desde o início também, porque fica com essa imagem aí na gravação, né? Bem legal. Bom, a não ser que alguém não queira aí de divulgar a imagem, me avise que eu vou botar um borrão no seu rosto lá. Mas olha só, antes da gente terminar, eu queria dizer aos irmãos, mais uma vez, muito obrigado aí por esse tempo que a gente está vivendo juntos e queria desafiá-los a que nós continuássemos lutando juntos. Parte dessa nossa reunião seria para que nós pudéssemos treinar. Pois é, Daiane, você não vale nada, né? Mas, ou eu não valho nada, não sei. Eu acho que não valemos nada. Mas eu gostaria de desafiá-los a que nós continuássemos essa luta juntos. E nesse tempo de quarentena, irmãos, nós queremos usar mais essa ferramenta. Eu queria poder contar com vocês. A irmã Juliceia não está com a gente, porque ela está com o pai dela e está sem internet lá. Ela teria feito um contato com algumas irmãs para a gente estar aqui já no treinamento. E o pastor Tony já fez com alguns que já deram a resposta. E a gente faria agora um treinamento maior. Mas como a hora já se estende um pouco mais, eu quero só dizer para vocês o seguinte. Para quem não foi contatado pela Juliceia ainda, ou para quem dos homens também ficou meio em dúvida e de repente quiser repensar e nos ajudar, o nosso trabalho vai ser basicamente o seguinte. Nós queremos fazer, ao longo da semana, uma reunião de homens, uma reunião de mulheres, uma reunião com a igreja toda, tá? Nesse canal, para que a gente possa disponibilizar para os irmãos, e também uma reunião de adolescentes. Tá travando para vocês aí? Sim ou não? Sim ou não? Tá ruim ou tá bom? Voltou. Voltou? Cortou? É porque apareceu que estava instável aqui. Então, vou falar de novo. Nós queremos fazer uma reunião, então, para homens, uma para mulheres, na semana. Uma para a igreja toda, num momento assim mais somente de 40 minutos, que são os bloquinhos que o Zoom permite que a gente faça. E o que a gente vai fazer nesses momentos? Também vai ter para adolescentes, jovens solteiros, para casais. A gente vai divulgar isso melhor, porque a gente ainda está esperando algumas respostas e também o contato da irmã Juliceia. Mas o que a gente vai fazer nesses momentos? Serão 40 minutos apenas, que é o tempo que o Zoom vai dar agora para as próximas reuniões, acredito, aqui. Não sei por que eles permitiram continuar, mas não é para ir além mesmo, é para ser pouquinho que dê saudade. E a ideia é a seguinte, a gente vai ler aquele devocional que a gente estava compartilhando com os irmãos nessas reuniões e a gente vai bater papo, vai conversar, vai orar junto, vai tentar conviver um pouquinho juntos. Não é para preparar nada de antemão, não é para você se descabelar e achar que não vai conseguir. Não, não é isso. É pegar o devocional pronto, chamar os irmãos à oração, ler, comentar isso junto com o pessoal e poder, através dessa coisa informal, permitir que as coisas fluam. Conversa, aquele bate-papo do início das reuniões que sempre rola, as brincadeiras, depois orarem juntos e terminar. Para que a gente continue se esforçando para manter não só o senso de pertencimento, mas também possamos difundir as tarefas da igreja, as questões que são necessárias para serem feitas em casa, as leituras, as devocionais, os cultos da gente, e a gente se esforçar para manter esse vínculo cada vez mais aquecido. Eu só não posso passar para vocês, como eu prometi no domingo, a escala certinha com os horários, com os aconselhamentos e tal, porque eu tenho ainda que esperar essas respostas finais de todo mundo que a gente está elencando para liderar esse trabalho. E quando a gente tiver esses nomes, nós teremos uma reunião, então, desse formato, só com esse grupo de irmãos que decidirem nos ajudar para treinarem a trabalhar com o Zoom, a treinar a trabalhar com a ferramenta, que é muito fácil, muito intuitiva. Depois que você faz 1, 2 vezes, você fica craque. E assim, encabeçar essas reuniões. Tá bom? Então, esteja orando por isso, pedindo ao Senhor que te ilumine a mente, para que a gente possa, quem sabe, aí, se divertir, chorar, cantar, brincar juntos, através desse canal também. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Os pastores querem comentar alguma coisa? Fique à vontade. É só ligar seu microfonezinho e falar. Fala. Sou eu. Só essa reunião de oração está só às 7 horas ou tem mais alguma durante o dia? Então, a nossa intenção... Pode falar, pode terminar. Não, é só isso. É só para saber, porque só às 7 horas da manhã ou tem mais durante o dia? Então, a nossa intenção era fazer no mínimo 2. Até 3 a gente pensava em fazer. Só que
a gente teve um retardamento de algumas decisões quanto a irmãos que poderiam liderar, para não ter só uma pessoa ou duas fazendo tudo. De manhã eu estou liderando, às 7 horas da manhã. E aí o que a gente começaria essa semana, nossa intenção é começar a semana que vem. Haverá reuniões de segunda a domingo. Quarta, culto da igreja à noite, naturalmente. Domingo de manhã e à noite, culto da igreja, naturalmente também. Mas na segunda, na terça, na quinta e na sexta e no sábado, programações alternativas. A ideia é, a igreja está disponibilizando. Tem pessoas dispostas e disponíveis a ajudar quem precisa. A ferramenta está oferecida. Quem quiser usufruir, aproveitar nesse momento em que a gente não pode sair de casa e não ficar só em Netflix, só em videogame, só em outras ocupações menos edificantes, participar com os irmãos e crescer com isso. Vai ter alternativas diárias para a gente estar junto. De manhã a gente não vai acabar a oração nessa semana, não. Chegou segunda-feira que vem, eu vou estar todos os dias às 7 horas da manhã com os irmãos agora, tá? E à noite a gente vai continuar isso até Papai do Céu dizer que a gente pode voltar a se reunir. Mais alguma dúvida? Se não, vamos terminar. Os irmãos foram abençoados com esse presente da palavra de Deus, sim ou não? Que bom, que bom. Depois acesse o YouTube de novo, para se caso você ficou meio distraído, porque de fato essa ferramenta às vezes eu não tinha percebido isso, mas o fato de ver todo mundo ao mesmo tempo com uma mensagem é meio complicado. A gente se distrai bastante, né? E eu não sei se com os irmãos, comigo foi mais difícil um pouco me concentrar, especialmente porque havia pessoas pedindo ajuda aqui paralelamente, mas então eu vou ouvir depois para poder pescar mais coisa que eu talvez tenha perdido aí. Então, fica lá, daqui a pouquinho eu vou colocar à disposição lá na internet. Eu estou escrevendo um texto também que eu não pude terminar hoje, que eu já tive outra reunião da associação, tive aconselhamento hoje também, o dia está bem grande. Eu vou terminar um texto em que eu homenageio a Quinta Igreja e gostaria muito de deixar para todo mundo aí da membresia uma lembrança do seu pastor nesse dia, tá? Vamos orar para terminar? Boa noite, Marlene. Deixa eu dar boa noite, Marlene. Oi, Marlene. Aí, dona Marlene, fala para a dona Marlene. Beijo, Marlene. A senhora está bem? Cadê ela? Que eu não estou vendo. Ah, é. Pera aí, eu vou ativar o microfone dela. Pera aí. Tá. Eu vou ativar o microfone de todo mundo agora, hein? Olha lá, tá todo mundo com o microfone. Pera aí. Dona Marlene! Dona Marlene, fala com a gente, Dona Marlene. Irmã Marlene. Vamos ouvir a voz dela, vamos. Fala, Dona Marlene, fala a senhora agora. Dona Marlene é o plantão. Dona Marlene é o plantão zap. Será? Dona Marlene, fala com a gente, fala. Dona Marlene, plantão zap. Deixa eu aparecer um sapo. Vai, plantão zap. Dona Marlene, tá ouvindo a gente bem aí? Oi. Tá ouvindo bem? Ei, coisa linda. Tá ok. Que bom ver cada um de vocês. Olha lá, a Fabiane tá com Simba no colo, né, Fabiane? Ah, meu tadinho. Muito Ele ama bom. muito. Esse é o cachorro de raça que ela tem em casa. O rapaz de azul é o vira-lata. Perdi espaço aqui para ele. Pode se despedir, Era eu gente. pra estar no colo dela, A era gente eu. ora. Aliás, eu vou orar, depois a gente despede. Vou chamar a minha também. Vou chamar a Pretinha também daqui a pouco. Volta aqui, ó. Vamos orar, depois você se O despede. negócio tá gravado aí, hein, pastor? Tá tudo gravado. Meu prato de comida na mão. Aqui, Ana Luísa, vou dar tchau pra vocês aqui, ó. Foi esquisito isso aí, hein? Tua mãe. Oi, Ana. Ana. Sua mãe dando tchau aqui, ó. Vamos orar? Vamos terminar? Tchau, gente. Aqui, olha quem tá aqui também, Bora, ó. acabou? Oi, Sara. Vamos orar então, pra gente terminar? Vamos? Depois você se despede. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por essa reunião. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Abençoe o pastor Áquila, Senhor, lá na sua igreja, nesse momento. A igreja do Senhor que ele tem sido privilegiado de pastorear. Que o Senhor abençoe seus líderes também, a sua reunião agora com eles. E que o Senhor também nos abençoe aqui, Pai, em todo esse processo que a gente está vivendo. Tanta coisa difícil, Pai. Ah, Senhor, desde nossa própria mente, nossas dificuldades pessoais em casa, até as questões, ó Deus, da saúde do mundo todo,
problema político brasileiro, essa crise que se abateu sobre nós agora. Senhor, dá-nos a graça de perceber que em todos esses detalhes o Senhor está se revelando, que o Senhor não está ausente. E se o nosso coração, Senhor, sentir solidão, que juntos, além de sentir, ó Deus, o reconforto do Espírito, possamos também sentir a presença dos irmãos por meio da intercessão, da mensagem, do áudio, da voz, da imagem, que a gente possa, ó Deus, se fortalecer mutuamente. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com mais tanto tempo o Senhor quiser, como pastor e igreja. Obrigado pelos pares da liderança, desde o presbitério até aqueles irmãos que silenciosamente auxiliam, ó Deus, o pastorado dessa igreja. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Que o Senhor nos dê um restante de semana muito abençoado. E que por tua graça e para a tua glória, nós possamos sair desse momento, ó Deus, mais próximos do Senhor do que quando chegamos nele. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, Deus abençoe vocês. Beijo. Saudade, gente. Beijo. Ô, gente. Parabéns, pessoal. Deus abençoe. Obrigado. Deus manda mensagem. Parabéns, meu irmão. Você vai querer ir embora ou não vai? Vai pegar no final do culto lá, vamos pra cantina? Vamos pra cantina? Tem que expulsar, tem que expulsar. O Igor e a Letícia querem ficar sozinhos, gente. Vamos dar licença. Coisa feia. Ah, ali! Que bonitinho. É verdade. Gente, olha só, aqui, olha quem chegou aqui, olha aqui. Aqui, fala pra mim, na imagem de vocês, o Igor e a Letícia estão do lado do outro também? Não, então, Letícia, Nem vem. vira pro lado, vira. Ô, Igor, vira pro ladinho, vai dar um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Não, agora não. A Alexa atrapalhou tudo. Sai daí, Alex. Vela. No meio. O Alex ficou no meio. Caramba, eles ali. Secou a garrafa de café. Olha o boletim, mano. Reparte aí, mano. Isso. Você quer? Siga o irmão dele, lá. Aí, gente, são irmãos mesmo. E tem Vânia Movida Café. Já foi uma garrafa. Aí, Claudinho, sua cria aqui. É. Rapaz, minha cria. Ó, a mãe preguiçosa. Ó, guarda, querida. Guarda, querida. Olha aí, pastor, olha lá. Vamos ver. O Simba nunca viu, quer dizer, só viu quando era pequenininho. Escondeu. Lá. Vamos terminar. Gente, vou pra aula. Valeu. Ó, dá pra fazer mais. Vamos assumir esse desafio. Dá pra fazer isso muito mais, viu? Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Gente, aí, Arthur.